Esporte Alternativa. Oferecimento LS Academy. Matrículas abertas. Venha fazer parte de nossa equipe. JR Materiais de Construção, a melhor loja de materiais de construção da região do Maracanã. Seletron, energia solar. Economize até 90% na sua conta de energia. Pousada Sossego dos Nascimento em Icatu. Lazer e diversão onde mora o sossego. E Sucalto, bateu. E agora? Agora é buscar o atendimento e os serviços da Sucalto. Peças novas, seminovas e serviços automotivos. A você o nosso forte abraço, estamos começando a edição desta terça-feira do nosso Esporte Alternativa, hoje dia 14 de maio, com mudanças importantes no cenário do futebol maranhense, estratégias que infelizmente não deram certo no Sampaio Corrêa e agora mudanças que a gente nesta terça-feira vai ter oficializado, uma movimentação muito grande nesses bastidores, né? E a gente vai começar falando pelo Sampaio, né? Parece que a diretoria do Tricolor não conseguiu esperar a chegada de uma nova derrota e também não quer esperar mais pelas desculpas, acabando por dispensar o técnico Thiago Gomes. Vamos à participação do companheiro Marcelo Souza, que nos fala dessa situação e do acerto que deve ser anunciado com o Zé Augusto, agora ex-treinador da equipe do Maranhão. O meu querido Marcelo Souza. Solon Vieira, bom dia. Olha, Solon e amigos do Esporte Alternativa, mais uma vez, agora técnico do Sampaio Corrêa, Thiago Gomes, deu a desculpa de que a velocidade do campo foi um dos adversários e o motivo para que o tricolor fosse derrotado, desta feita contra o Tombense de Minas Gerais. Essa desculpa usada pelo treinador já estava caindo mal e soando difícil de aceitar aos ouvidos da torcida e também do presidente Sérgio Frota. Por falar em Frota, o todo-poderoso do Sampaio deixou bem claro na semana passada que iria ter uma conversa com o técnico e que não aceitaria outro resultado que não fossem o de vitória e os 3 pontos na rodada passada da 3ª divisão do Brasileirão. Vamos relembrar o que disse Sérgio Frota na ocasião. Vamos ter que tirar isso fora, já falei com o Thiago, ontem eu não estive aqui, porque eu estava tratando de SAF, né? E nós temos um jogo difícil com a Tombense, que vem de uma vitória contra o Confiança lá, por 2-0, mas nós vamos ter que tirar. Vai ter que tirar porque é o começo, mas são só 19 rodadas, né? É um campeonato difícil. O Sampaio. Pois é, Solon Vieira, o que poderia se esperar aconteceu. Em reunião na noite dessa segunda-feira aconteceu uma conversa entre o presidente do Tubarão e com Thiago Gomes, ficando decidido pelo desligamento da comissão técnica comandada pelo técnico gaúcho. Um dos problemas levantados por nós era a difícil forma do treinador em se comunicar e passar o que era pretendido aos jogadores, fugindo daquilo que você chamou no programa de ontem de gestão de pessoas. Até o momento do fechamento desta matéria ainda não havia sido oficializado, mas a próxima etapa é o anúncio de Zé Augusto, que até o último domingo comandava o Maranhão Atlético. Já no início da noite desta segunda-feira, o MAC anunciou que o treinador e 3 integrantes de sua comissão técnica pediram demissão após receberem proposta para assumir outro clube na sequência da temporada, claro, havendo aí a certeza de que o caminho do treinador seja mesmo o Sampaio Corrêa. Por sua vez, e alheio a tudo isso, o elenco da Bolívia Querida se reapresentou na tarde de ontem, segunda-feira, visando a preparação para a próxima rodada. E óbvio para saber quais as mudanças acontecem a partir de agora, caso tenhamos confirmadas todas essas movimentações. O Sampaio Corrêa amarga a 15ª posição no Brasileirão da Série C, sendo que neste sábado, dia 18, vai ao Rei Pelé para enfrentar o CSA às 5 da tarde. Abraço, Solon Vieira, e até a próxima. Você lembra? Você, que torcedor, deve estar lembrado que a semana passada eu falava dessa situação, também já tendo os sinais aí do presidente Sérgio Frota, que de fato ele não iria aceitar essa situação. Eu achei até meio tardia essa situação, porque na realidade o Thiago Gomes, pelo que eu tinha assim de informação, não era muito bom no que diz respeito à questão dos vestiários, né? Lembra que ontem eu falei da questão de gestão de pessoas
a gente tinha essa informação e daqui a pouco, inclusive, a Miriam Martins, ou melhor, a Miriam de Souza, deve nos falar a respeito dessa situação, confirmando aquilo que a gente já dizia anteriormente e que, infelizmente, o técnico pode ser até que ele tenha boa vontade, tenha futuro, mas, infelizmente, eu acho ainda que era muito pequeno o seu trabalho para aquilo que representa o Sampaio Corrêa. Queda da Série B para a Série C, infelizmente muita insegurança na questão das mudanças, na questão inclusive, como eu falei, da gestão, da conversa com os jogadores, infelizmente acabou acontecendo. E aí vem mais ainda as desculpas, né? Uma hora era o gramado, outra hora era a questão que o Sampaio Corrêa, infelizmente, não vinha conseguindo há muito tempo resultados fora de casa, mas é claro, se ele veio para cá, era para resolver esses problemas. E parece que o Thiago não atinou para essa situação. A gente via as mensagens, inclusive, dos torcedores na reclamação, o que vinha também dos vestiários, dizendo que não existia aí uma compreensão, uma colocação clara daquilo que o treinador queria, mudanças que, infelizmente, eram verdadeiras invenções essas que fizeram que o Sampaio até agora não apresentasse nada, mas nada de prático em relação à Série C. Faltam somente agora 17 rodadas. Não vamos deixar, e é claro, o presidente sentindo essa situação, viu que não pode deixar para mais tarde, que se deixar, aí meu amigo, infelizmente é outra descida, é outro rebaixamento, que não estaria muito longe caso houvesse aí a sequência do trabalho do treinador, o Thiago Gomes. Infelizmente, ele que infelizmente ainda se esperava um pouco mais, mas não conseguiu realmente dar uma cara à equipe do Sampaio Corrêa. Uma equipe que eu considero fraca e que, repito, ontem, como eu disse, temos uma defesa muito mais fraca ainda com um técnico que não dá direcionamento à equipe, infelizmente. Vamos ao intervalo, a gente volta já já com a segunda parte do nosso Esporte Alternativa. Esporte Alternativa. Oferecimento LS Academy. Matrículas abertas. Venha fazer parte de nossa equipe. JR Materiais de Construção. A melhor loja de materiais de construção da região do Maracanã. Seletron. Energia solar. Economize até 90% na sua conta de energia. Pousada Sossego dos Nascimento em Icatu. Lazer e diversão onde mora o sossego. E Sucalto. Bateu. E agora? Agora é buscar o atendimento e os serviços da Sucalto. Peças novas, seminovas e serviços automotivos. Você precisa conhecer a Pousada Sossego dos Nascimento em Icatu, distante apenas 40 minutos de São Luís. Leve a família, chame os amigos para viver essa emoção com lazer, alegria e natureza. E outra boa notícia: nos próximos programas, vamos te dizer como ganhar um final de semana de lazer conosco. Pousada Sossego dos Nascimento em Icatu. Informações e reservas pelo número 98 9984 41 47 72. Que neste Dia das Mães, dia tão especial, celebremos o amor incondicional e a dedicação de nossas rainhas. Seu carinho é um farol que guia nossos passos em todas as jornadas da vida. Que possamos honrar, valorizar e agradecer por todo o amor e sacrifício que elas nos oferecem. Mensagem do Centro Educacional Arca de Noé. As mães, nossas parceiras e amigas, que tanto confiam em nosso trabalho e nas nossas profissionais, também mães de seus filhos de coração, todos os dias. A sua solução para construir, para reformar. JR Material de Construção tá em primeiro lugar. Do alicerce até o acabamento, material elétrico, hidráulico e o cimento, tudo pro marceneiro, carpinteiro e o pedreiro atender o seu cliente e ganhar o seu dinheiro. Tintas e pisos, tudo em um só lugar, portas e janelas com padrão de qualidade. JR Material de Construção, com atendimento e preço baixo de verdade. JR Material de Construção, BR-135, próxima entrada no Maracanã. No dia dedicado às mães, o nosso agradecimento pelos talentos que elas nos deram. Em cada passo de um dos nossos integrantes, a lembrança que isso também vem do sonho.
de uma dessas mães. Nós da LS Academy nos orgulhamos de podermos ajudar a realizar esses sonhos. Eu só falo que eu sou craque. Se eu jogar fora, lá na Europa. Na Europa? Uhum. LS Academy, a escolinha de futebol do craque Léo Silva. Melhorando o que já é bom por natureza. Seletron, você produzindo sua própria energia. Com centenas de sistemas instalados no Maranhão e Piauí, somos referência em energia solar em toda a região. Trabalhamos com a venda, instalação e homologação de sistemas fotovoltaicos. Economize até 90% em sua conta de energia. Seletron, energia solar. Faça um orçamento sem compromisso. Voltamos com a segunda parte do nosso Esporte Alternativa, dessa movimentada segunda-feira e desta movimentada terça-feira que ainda promete muitas emoções, né? E olha, com a saída do treinador Zé Augusto, o Maranhão Atlético deve apresentar na tarde de hoje a nova comissão técnica. A repórter Miriam Souza nos conta sobre essa movimentação dos bastidores do futebol maranhense. Miriam. Solon Vieira e torcedor que acompanha o Esporte Alternativa, bom dia. Solon, no cenário futebolístico do Maranhão, poucos nomes têm sido tão comentados e reverenciados quanto o de Zé Augusto. Sua trajetória recente como treinador do Maranhão Atlético é um verdadeiro conto de superação, conquistas e, é claro, desafios inerentes ao universo do esporte. No início da noite de segunda-feira, dia 13, uma notícia abalou as estruturas do Maranhão Atlético e, por conseguinte, todo o meio esportivo maranhense. O pedido de demissão do treinador Zé Augusto e de 3 membros de sua comissão técnica. A razão? Uma proposta tentadora para assumir as rédeas de outro clube na sequência da temporada. Esse desfecho surpreendente despertou uma série de reflexões sobre o impacto do trabalho de Zé Augusto no Maranhão Atlético e sobre o futuro do clube. Zé Augusto, um técnico de 45 anos, chegou ao Maranhão Atlético em agosto de 2022, em um momento delicado da história do clube, que lutava para se reerguer e deixar para trás um período turbulento. Sua missão era clara: revitalizar o Bode Gregório, que amargava a disputa na segundinha maranhense pelo 2º ano consecutivo. Poucos meses após sua chegada, Zé Augusto já mostrava sua competência ao conquistar o título da 2ª divisão estadual, garantindo assim o retorno à elite do futebol maranhense. Mas as ambições de Zé Augusto e sua equipe técnica não pararam por aí. Na temporada de 2023, eles continuaram a escrever uma história de sucesso. O ápice foi a conquista do tão sonhado Campeonato Maranhense, encerrando um jejum de uma década sem o título estadual para o Maranhão Atlético. Esse feito não só encheu os corações dos torcedores de orgulho, mas também abriu portas para a participação do clube em competições de alto nível, como a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil. Não obstante, o grande desafio veio na forma do Campeonato Brasileiro Série D, onde o Maranhão Atlético protagonizou uma campanha memorável, chegando muito próximo do acesso à Série C. Infelizmente, o sonho foi interrompido nas quartas de final, em uma emocionante disputa de pênaltis contra o Ferroviário do Ceará. Contudo, a jornada do Maranhão Atlético na competição deixou claro que o clube estava no caminho certo sob o comando de Zé Augusto. A notícia da saída de Zé Augusto e sua equipe técnica deixou uma lacuna significativa no Maranhão Atlético. Contudo, o futebol é um esporte de constante renovação, e o clube já se prepara para anunciar um novo treinador na tarde desta terça-feira, dia 14. O desafio agora é dar continuidade ao legado deixado por Zé Augusto e manter viva a chama da excelência e da ambição no coração dos jogadores e torcedores do Maranhão Atlético. Em suma, a passagem de Zé Augusto pelo Maranhão Atlético não apenas reacendeu a esperança e a paixão dos torcedores, mas também deixou um legado de conquistas e desafios que certamente será lembrado por muitos anos. Que seu próximo desafio seja tão grandioso e bem-sucedido quanto sua jornada no comando do time da Coama. Depois da derrota por 2-1, de virada para o Motoclube, o time do Parque Valério Monteiro volta a campo na tarde deste sábado, dia 18, às 4 da tarde, diante do Águia de Marabá no Estádio Castelão, pela 4ª rodada da fase de grupos do Campeonato Brasileiro Série D. Solon Vieira, um forte abraço. Legal, Miriam.
Estou recebendo aqui informação que Vinícius Saldanha pode ser aí a nova aposta da equipe do Maranhão Atlético na saída do técnico Zé Augusto. Detalhe importante, eu considero o Vinícius um grande treinador, mas em termos do que temos aí em comparação com o Zé Augusto, ele é um treinador mais conservador. Claro que tem sua competência, mas eu vejo também que outras mudanças vão acontecer na equipe do Maranhão, e daqui a pouco o Rodrigo Barbosa, nosso comentarista, vai falar sobre isso também, mas eu não vejo assim uma situação de continuidade dos trabalhos do que temos aí na equipe do Maranhão, quando se imagina que Zé Augusto, uma cabeça diferente, um treinador mais moderno, digamos assim, que investindo um pouco mais naquilo que seria o futuro, em comparação com o Vinícius Saldanha. Como eu disse, um bom treinador o Vinícius, mas eu não vejo assim uma diferença, mas vejo assim uma diferença muito grande em relação àquilo que é a modernização do futebol. Claro, são cabeças diferentes, momentos que trabalharam em situações diferentes, e eu vejo aí que o Maranhão vai ter que sofrer um pouquinho agora com essa mudança. Mesmo porque outras situações vão vir em função dessa mudança também da saída do técnico Zé Augusto. Aliás, daqui a pouco, como eu disse, vai ser tema do comentário do nosso Rodrigo Barbosa dentro do nosso Esporte Alternativa. E olha, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, mas depois da vitória no Clássico, o Motoclube prepara a equipe e a logística para enfrentar o Cametá pela 4ª rodada da Série D de Dado 2024. A intenção é a de manter-se na liderança, trazendo mais 3 pontos do interior paraense. Pedro César é quem traz as informações. Solon Vieira, bom dia. No último domingo, o Motoclube de São Luís garantiu uma vitória que o catapultou para a liderança do Grupo A2 do Brasileirão Série C, ao derrotar o Maranhão Atlético. Os rubro-negros se reapresentaram na segunda-feira para iniciar o processo de recuperação física, após um jogo emocionante que os viu triunfar sobre o Bode Gregório. A vitória foi selada com 2 gols do centroavante Paulo Rangel, que não apenas afirmou sua posição como artilheiro do Moto no Campeonato Brasileiro da Série D, com 4 gols marcados, mas também contribuiu para a manutenção da invencibilidade do time. Com esse resultado, o Moto alcançou 7 pontos e assumiu a liderança, antes ocupada pelo Maranhão Atlético Clube. Esse triunfo não só representou a primeira vitória do Moto em clássicos neste ano, mas também marcou a primeira vitória do técnico Pedro Yarley em São Luís, após sua vitória anterior no comando do Moto, mas em Teresina, contra o Altos, no final de semana retrasada. Os esforços do Moto Clube não param por aí. Após o trabalho de recuperação, a equipe treinará intensamente no CT Pereira dos Santos, de terça a sexta-feira pela manhã, com exceção da quinta-feira, que será o único dia em que o time trabalhará também à tarde. Na tarde de sexta-feira, a delegação rubro-negra partirá para Belém. De Belém, o Moto seguirá a viagem de ônibus para a cidade de Cametá, que fica a aproximadamente 180 quilômetros da capital paraense. A expectativa é que a equipe chegue nas primeiras horas de sábado, para então descansar antes do jogo importante de domingo, às 4 da tarde no Parque do Bacurau. O Motoclube buscará sua segunda vitória como visitante, o terceiro resultado positivo na Série D para manter a invencibilidade e consolidar sua posição no topo do Grupo 2 do Campeonato Brasileiro. A jornada da equipe promete ser desafiadora, mas o comprometimento e determinação demonstrados até agora sugerem que está preparada para enfrentar este novo desafio pela 4ª divisão do Brasileirão 2024. Valeu Solon e torcedor que acompanha o Esporte Alternativa. A todos um forte abraço. Valeu, meu querido. Olha, o Moto vive um momento importante, o Moto tem mais espaço para crescimento, tem mais espaço para poder alinhar a equipe dentro do que quer o técnico Pedro Yarley e também o torcedor, com toda certeza. Essa viagem para Cametá, uma logística um tanto quanto complicada, mas que não vai ser muito diferente do que vai encontrar também em outras situações aí, que já encontrou até no Campeonato Maranhense. Mas é importante dizer que, pelo menos naquilo que eu tenho de visão, naquilo que a leitura que eu fiz, o Moto é muito mais time que o Cametá.
mas vai ter que colocar isso em prática de forma a ser prática, né, no que diz respeito à equipe, à apresentação lá em Cametá e fazer com que isso aí, né, reproduza isso em forma de pontos, de pontuação. Claro que vai ter que aproveitar esse momento, porque o Maranhão não vai querer deixar passar batido esse momento de jogar em casa também contra o Águia, que eu também considero um time inferior àquilo que é o Maranhão e, em comparação, àquilo que é também o Moto, o Cametá é um time com toda certeza inferior. Então, meus amigos, uma boa razão para continuarmos essa briga de maranhenses na parte superior da tabela do Campeonato Brasileiro da Série D. Esperar, né? Cada um fazendo a sua parte. O Moto em Cametá e o Maranhão aqui no Castelão, nesse final de semana. Vamos para o último intervalo. A gente volta já já na sequência do nosso Esporte Alternativa. Esporte Alternativa. Oferecimento LS Academy. Matrículas abertas. Venha fazer parte de nossa equipe. JR Materiais de Construção, a melhor loja de materiais de construção da região do Maracanã. Seletron, energia solar. Economize até 90% na sua conta de energia. Pousada Sossego dos Nascimento em Icatu. Lazer e diversão onde mora o sossego. E Sucalto, bateu. E agora? Agora é buscar o atendimento e os serviços da Sucalto. Peças novas, seminovas e serviços automotivos. Você precisa conhecer a Pousada Sossego dos Nascimento em Icatu, distante apenas 40 minutos de São Luís. Leve a família, chame os amigos para viver essa emoção com lazer, alegria e natureza. E outra boa notícia: nos próximos programas, vamos te dizer como ganhar um final de semana de lazer conosco. Pousada Sossego dos Nascimento em Icatu. Informações e reservas pelo número 98 9984 41 47 72. Que neste Dia das Mães, dia tão especial, celebremos o amor incondicional e a dedicação de nossas rainhas. Seu carinho é um farol que guia nossos passos em todas as jornadas da vida. Que possamos honrar, valorizar e agradecer por todo o amor e sacrifício que elas nos oferecem. Mensagem do Centro Educacional Arca de Noé. As mães, nossas parceiras e amigas, que tanto confiam em nosso trabalho e nas nossas profissionais, também mães de seus filhos de coração, todos os dias. A sua solução para construir, para reformar. JR Material de Construção tá em primeiro lugar. Do alicerce até o acabamento, material elétrico, hidráulico e o cimento, tudo pro marceneiro, carpinteiro e o pedreiro atender o seu cliente e ganhar o seu dinheiro. Tintas e pisos, tudo em um só lugar, portas e janelas com padrão de qualidade. JR Material de Construção, com atendimento e preço baixo de verdade. JR Material de Construção, BR-135, próxima entrada no Maracanã. No dia dedicado às mães, o nosso agradecimento pelos talentos que elas nos deram. Em cada passo de um dos nossos integrantes, a lembrança que isso também vem do sonho de uma dessas mães. Nós, da LS Academy, nos orgulhamos de podermos ajudar a realizar esses sonhos. Eu só falo que eu sou craque. Se eu jogar fora, lá na Europa. Na Europa? Uhum. LS Academy, a escolinha de futebol do craque Léo Silva, melhorando o que já é bom por natureza. Seletron, você produzindo sua própria energia. Com centenas de sistemas instalados no Maranhão e Piauí, somos referência em energia solar em toda a região. Trabalhamos com a venda, instalação e homologação de sistemas fotovoltaicos. Economize até 90% em sua conta de energia. Seletron, energia solar. Faça um orçamento sem compromisso. Voltamos com a terceira e última parte do nosso Esporte Alternativa desta terça-feira. Olha, o Rodrigo Barbosa, semana passada, para quem acompanhou o nosso Esporte Alternativa, estava me escondendo um segredo. Eu sabia que ele tinha esse segredo, né, tinha essa informação e acabou segurando, obviamente, mas eu estava desconfiado que alguma coisa estava no ar e não era avião de carreira. É justamente essa situação, essa mudança
de quadro, né? A mudança no clima do futebol maranhense para algumas equipes, no caso, a equipe do Sampaio Corrêa e também da equipe do Maranhão Atlético. As mudanças em relação à postura da diretoria do Sampaio Corrêa em relação ao técnico Thiago Gomes e a mudança em comparação à atitude do Zé Augusto, técnico ou até então técnico da equipe do Maranhão, com a sua comissão técnica para o futuro, ou seja, para a sequência da temporada. Rodrigo Barbosa, os seus comentários, meu querido, bom dia! Muito bom dia, Saulo Vieira, bom dia a você, bom dia ao torcedor maranhense que está nos acompanhando mais uma vez aqui no Esporte Alternativa, nesta terça-feira, né, vindo de uma segunda-feira bem movimentada no futebol maranhense, né, nos bastidores principalmente, né, a gente nas nossas redes sociais já tinha apontado um pouco, né, que um pequeno apocalipse no futebol maranhense poderia acontecer, né, e esse apocalipse foi ganhando grandes proporções com ontem o pedido de demissão do Zé Augusto, né, que não é mais treinador do Maranhão Atlético Clube, e assim encerra uma era extremamente vitoriosa do Maranhão Atlético Clube ao comando técnico do Zé Augusto. Zé Augusto que sem dúvida nenhuma entra para a história do Maranhão Atlético Clube como um dos grandes treinadores que esse time teve, né? Foi absurdo que o Zé Augusto conquistou nesses praticamente 3 anos, quase 3 anos, de 2 anos, quase 2 anos aí de Maranhão Atlético Clube, subiu o time da Série B para a Série A do Maranhense, foi vice-campeão da Copa FMF, foi campeão maranhense, colocou o Maranhão Atlético Clube, voltou a colocar o Maranhão Atlético Clube no cenário nacional na Copa do Brasil, também disputando pela primeira vez a Copa do Nordeste, né? Então, fora os jogos absurdos, quase conquistou o acesso da Série D para a Série C, né? Então foi absurdo, né? Entra para a história, realmente deixa o seu nome marcado na história do Maranhão Atlético Clube, o Zé Augusto, né? Que, como a gente, durante a semana passada, você até me questionou, né, Saulo? E o Thiago Gomes, você está sabendo de alguma coisa? Pois é, era aquilo. Já tinha indícios ali que, na semana passada, que o Zé Augusto já estava fechando realmente com o Sampaio Corrêa, né? Eu já tinha recebido aquela informação, estava só apurando, né? Acabei, então se confirmou, né? O Thiago Gomes hoje tem uma reunião com o diretor, o presidente do Sampaio Corrêa, o Sérgio Frota, onde vai confirmar a sua demissão, né? E o Zé Augusto já pediu sua demissão e vai ser o novo treinador do Sampaio Corrêa. E aí não para por aí, esse pequeno apocalipse, né, que já ganhou essa grande proporção, pode aumentar ainda mais, né? Todo treinador, quando sai, também gosta de levar para o novo clube seus, digamos, jogadores de confiança, né? E acredito que o Zé Augusto não seja diferente, já que também já existia um interesse anterior do Sampaio Corrêa em alguns jogadores do Maranhão Atlético Clube. Com a ida pro Sampaio Corrêa, isso pode ainda ganhar muito mais força, né? Ainda mais que os jogadores gostam muito do Zé Augusto, né? Já havia uma certa negociação, nada muito acertado ainda, mas o que nós vamos ver nas cenas dos próximos capítulos. E assim, parece que essa semana vai iniciar a era Zé Augusto no Sampaio Corrêa, um cara que vai chegar extremamente respaldado. Sempre se fala daquela questão, os treinadores maranhenses não se tem muita paciência com eles. Vamos ver até que ponto vai essa paciência, a gente espera que dê tudo certo, né? Não só porque é o Sampaio Corrêa, mas para o profissional maranhense que a gente sempre tem, a gente sempre torce pelo melhor, e a gente vai esperar para ver como vai ser essa paciência com o Zé Augusto, que será o novo treinador do Sampaio Corrêa. Certo, meu caro Saulo Vieira? Forte abraço e até a próxima. Obrigado, Rodrigo. A gente sentia que tinha alguma coisa que estava para acontecer, né? Agora, eu prevejo também aí, Rodrigo, e depois amanhã a gente pode conversar sobre isso, um desmonte na equipe do Maranhão a ter, né, a confirmação do que você está dizendo aí. E o Zé Augusto parece que tem essa questão do vestiário, tem a questão da aproximação dos jogadores, tem a confiança dos jogadores e acaba a gente tendo aí, em comparação àquilo que tem o Vinícius Saldanha no tratamento, eu acho que vai haver um desmonte na equipe do Maranhão. Infelizmente para a equipe do Bode Gregório. Solon está fazendo apenas uma suposição. Isso são fatos para os próximos capítulos e no que vem aí pela frente, no desenrolar de toda essa situação, de todo esse clima formado nesse último final de semana no futebol maranhense. A todos um abraço. Amanhã o nosso Esporte Alternativa mais uma vez a partir das 11h30 da manhã e que todos tenham uma boa tarde.
Esporte Alternativa. Oferecimento LS Academy. Matrículas abertas. Venha fazer parte de nossa equipe. JR Materiais de Construção, a melhor loja de materiais de construção da região do Maracanã. Seletron, energia solar. Economize até 90% na sua conta de energia. Pousada Sossego dos Nascimento em Icatu. Lazer e diversão onde mora o sossego. E Sucalto, bateu. E agora? Agora é buscar o atendimento e os serviços da Sucalto. Peças novas, seminovas e serviços automotivos.